So, finalizando, gente, queria dizer que. Primeiro, eu queria ter escutado sobre a história da Pacherson, Japão, né? Mas, cara, algo que eu comentei e tal, com o pessoal no grupo, lá, na outra turma, né? No outro grupo lá em inglês, como a história. A história da igreja japonesa, né? Meu Deus. Né, do cristianismo no Japão me lembra um pouco. Não tem correlação de fato, mas me lembra um pouco essa questão, por exemplo, esse se abandonar a fé e de certa maneira, né, começar com esse temer ao homem, né? Mais do que temer a Deus, de como tantos missionários e os jesuítas abandonaram a fé. Me lembra um pouco, não sei por que, me lembra o rei Saul. Sabe, essa coisa de começar com dificuldade, começar humilde, sabe? E, por exemplo, a igreja japonesa, né, os jesuítas e depois os missionários protestantes chegando, com muita luta, com muita batalha, mais fiéis, de repente, ser pouco a pouco, por conta dessa forte opressão militar, da religião shintoísta, do budismo e de tantas outras coisas, e depois essa abertura, né, de estrangeiros, né, especialmente por influência até dos liberais germânicos, abandonarem pouco a pouco a fé. Me lembrou o Rei Saul porque ele começou desse jeito e de repente começou bem e terminou muito mal. E a gente sabe que não é o fim da igreja japonesa, é óbvio que não, mas no que a gente estudou até agora foi muito mais, a gente viu muito isso, como o Japão, né, foi assim, e a igreja japonesa, né, se deixou levar. Desculpa, pelo liberalismo, e aí, por exemplo, a ascensão do shintoísmo, e como é um capítulo realmente assim, que a gente vê como a opressão humana, como essa forte pressão externa, infelizmente fez com que muitas pessoas abandonassem sua fé. E, de fato, né, as pessoas conhecerem a Cristo no Japão tenha sido prejudicado. Mas glória a Deus, né? Nós temos a nossa igreja que é fiel, que está lá, né? Assim, que não se deixa abalar mesmo quando parece algo pequeno, né? Assim, um crescimento pequeno e lento, não se deixa abalar e continua. Então isso me alegra e enche meu coração de fé em relação a isso, mas ao mesmo tempo gera em mim assim, qual que é assim, gente, as palavras estão desaparecendo aqui, mas um sentimento realmente de, cara, de consternação mesmo, de pensar que poderia estar muito mais avançado, sabe? Se não fosse esse talvez medo do homem. Acho que é isso. Assim, realmente, temer ao homem mais do que temer a Deus e se deixar levar por isso. E é claro que é algo que a gente precisa pensar todos os dias e se cuidar todos os dias, mas faz com que a gente realmente se afaste, né, do centro da vontade de Deus. E foi o que a gente viu em boa parte da igreja japonesa. Acho que é isso, por hora. Isso, assim, sintam-se à vontade. O palco é de vocês. A gente vê assim na história, né, da igreja no Japão, como altos e baixos, né? No início, uma igreja crescendo, né? As pessoas conhecendo o evangelho, igrejas, né? Sendo construídas, igrejas sendo construídas, assim, o número de igrejas, número de cristãos também, né? Mas por um tempo isso diminuiu também, né? E eu tava assistindo o segundo vídeo e fala muito da idolatria, né? No segundo vídeo, das pessoas se curvando, né? O imperador
impondo, né, que as pessoas se curvassem, e isso, o governo, ele de uma certa forma influencia também na vida das pessoas, né? O governo ele impõe decretos, leis, né, em que as pessoas se influenciam, né, por isso, né, temem ao homem, né, como você falou, Tata, e acabam deixando Deus de lado, né? E a gente vê isso acontecendo nesse período, né, no Japão, que foi um período antes da Segunda Guerra, né? E as pessoas se curvando, até mesmo cristãos, né? O pastor fala no vídeo que eles queriam que as pessoas, antes de ir para a igreja, né, se curvassem ao imperador, né? Então a gente vê muito isso, o governo impondo, né, sobre a vida das pessoas, através da educação também, né? A gente vê isso no Brasil hoje, né? O governo também impondo, né, através da educação, aquilo que eles acreditam, né? Aquilo que eles seguem. Né? A gente vê muito isso no Brasil hoje também. E isso levou os japoneses a crescer, né? A idolatria, a deixarem também a igreja, né? Deixarem, né, Deus, deixando Deus em segundo lugar também. Mas a gente vê também, após guerra, a igreja se levantando novamente, né? Muitos missionários voltando para o Japão e a igreja crescendo novamente. E aí, a partir daí também que a Paz Church chegou no Japão, né? A gente não sei o ano exatamente, mas, né, vem desse crescimento, vem desse desejo de alcançar os japoneses também, de alcançar aquela nação para Jesus, né? E assim como se a gente for estudar outros países também, a gente vai ver também provavelmente essa mesma, né, essa mesma coisa, assim, essa implantação, esse crescimento, mas também, né, a diminuição a, a queda, né, de cristãos, a porcentagem, né, de cristãos diminuindo e crescendo e essa oscilação, né, que tem muito no Brasil, inclusive, também, né? E eu creio que é em todos os lugares. Mas a gente vê também o pastor no final do vídeo pedindo, né, para que as pessoas orem pelo Japão, mas também sintam esse desejo de ir, né, de alcançar outras pessoas para o Japão, ou japoneses, né, para que a igreja cresça cada vez mais lá. E aí é, e aí cresce também a idolatria, cresce, né, as outras religiões, né, que não servem a Deus, né, as pessoas também procurando, né, outros meios que não é Deus. E aí o cristianismo vai se enfraquecendo, né, de uma certa forma. Então a gente vê um período a igreja, né, diminuindo, mas um outro período a igreja crescendo, né, as pessoas sendo alcançadas. E uma geração também que passou, né, e uma outra geração que está vindo que não conhece, né? Por isso esse por isso esse começo novamente, né? Porque pessoas precisaram ir, pessoas precisam ir, né? Para alcançar ali o coração dos japoneses, dos jovens, né? Dessa geração que não conhece Deus. Então a gente vê muito isso, né? Na igreja japonesa. E é muito
muito interessante, assim, né? A gente vê que isso não acontece só no Japão, mas também no Brasil, né? E talvez em outros países também. E é isso. É, Amém. complementando, amém, amém, amém. Complementando o que vocês disseram, né? É, esse relato histórico, né, que a gente passou sobre o cristianismo no Japão, né? De tudo que aconteceu, das perseguições, dos acordos e tudo mais. E a gente vê a volta do shintoísmo, né? Catolicismo. É, mas eu fico olhando a história e vejo que para o cristão criou-se um estigma, né? Um cristão de verdade, né? É mais fácil seguir qualquer outra, tipo, religião e tal, do que ser um cristão de verdade, né? A gente vê que realmente a religião acaba enfraquecendo o verdadeiro cristianismo, né? A verdadeira fé em Deus. Porque se a gente for olhar lá no início, né, quando a gente estava tendo aula sobre a geografia bíblica, né, e a gente vê a família de Noé, tipo assim, foram os únicos que sobreviveram ao dilúvio. E eles eram temente ao Senhor e servo do Senhor, e muitos deles viram o cuidado de Deus sobre a vida deles, e aí ele se espalha no planeta, e mesmo assim as pessoas deixam de acreditar em Deus, que não era para acontecer. E a gente vê isso um pouco na história do Japão, né? Que algumas pessoas mantendo a firmeza, mas outras pessoas é, deixando de lado o verdadeiro evangelho, né? E, e a gente vê esse processo histórico, né, de várias religiões tendo uma influência maior no Japão do que o próprio cristianismo, né? É até interessante porque eu, eu comecei a assistir anime desde cedo. E aí, Cavaleiros Zodíacos é o retrato dessa mistura religiosa. Por quê? Porque, por exemplo, tem o, o Cavaleiro de Virgem, né? Que ele é conhecido como o homem mais perto de Deus, que defende uma deus grega, mas é louro, dos olhos azuis, tal, a cara de americano, mas que tem os poderes ligados a deuses hinduístas e budistas, entendeu? Então, é, é tipo assim, misturando tudo numa pessoa só, entendeu? Por quê? Porque para eles, para quem tava fazendo, né, não faz tanta diferença. É tudo a mesma coisa. Mas eu creio que esse chamado que o pastor fez, né, somente para nossa igreja, né, para os cristãos, a igreja do Senhor Jesus que está ali no Japão tem se levantado e tem se mostrado que é, eles não são uma religião assim qualquer, é um Deus verdadeiro que enviou um filho verdadeiro, que teve um sacrifício verdadeiro para que pudesse ser espalhado o evangelho verdadeiro, né? Então, eu creio muito que eu fiquei, como a Tata falou, né? Fiquei aguardando a a gente complementasse, né, essas lições com a chegada da nossa igreja no Japão, como é que foi o processo, né? Já fica, ó, Pastor Timóteo, você tá me ouvindo? Já fica a dica, né? De como foi o processo, porque é, é, a, a gente do Brasil, a gente sabe tão pouco, sabe? Qual foram as dificuldades do pastor Timóteo indo para lá, como ele decidiu ir para lá, Deus foi orientando, foi guiando, e ele passou, se eu não me engano, 30 anos lá solteiro e fundando a igreja e tal, como tipo um apóstolo Paulo mesmo, né? E aí depois começa a crescer a igreja e aí, se eu não me engano, ele casa, não, ele casa antes, não lembro a história cronológica. Mas assim, começa a crescer. E hoje nós temos aí, estamos indo para nossa quarta igreja, né, no Japão, e está sendo realmente um crescimento incrível, né?
E eu queria saber um pouquinho mais disso. Aí fica aí como curiosidade e um bônus aí para eu gravar futuramente, botar uma quinta edição aí, por favor. Entendeu? E é isso, eu fico muito empolgado, muito feliz do que Deus tem feito no Japão, né? É, a, a, a pandemia trouxe para mim muita a ideia assim que as coisas ruins podem acontecer, mas o nosso Deus é um Deus especialista de pegar coisas ruins que não vêm dele, mas que ele pega coisas ruins e transforma em coisas incríveis, maravilhosas. Então, é, essa perseguição toda no Japão, o esfriamento de algumas pessoas, veio realmente para fortalecer a igreja e eu tenho ouvido muito relatos da nossa igreja lá do Japão, falando que quando um japonês realmente decide é, se entregar para Jesus e se converte ao Evangelho, é uma decisão que ele não volta atrás, né? Então, é, a gente vê assim que mudou, né? Vários, na história da Igreja do Japão, muitas pessoas abandonaram a fé, apostataram e tal, mas hoje as pessoas que estão realmente abraçando a Jesus e tendo uma mudança de vida, realmente eu creio que vão levar isso até os últimos dias da sua vida ou até a volta de Jesus. Então, essa é a minha oração para o Japão. Amém, amém. Glória a Deus. Se tem algo para acrescentar, posso encerrar aqui? Simone travou? Ah. Não, quando eu estava assistindo o vídeo também, eu lembrei do povo de Israel no Egito, né? Que eles e ali estavam, né, já se curvando a Faraó, né? E aí eles sentiram falta no deserto porque eles acreditavam jamais, né, no Faraó, nas palavras, no que ele fazia, no que eles recebiam lá, do que em Deus, né? Por isso que eles sentiram falta da cebola, sentiram falta das coisas no deserto. E, e Faraó era um governo, né? Né? Então, eu vi muito dessa forma, né? O governo sempre impondo sobre o povo. E é isso. Vou encerrar a gravação aqui. Stop recording. Pararara.